militante desde 2004 e analista de sistemas desde 91. Milita nas áreas de direito internacional, civil e direito digital. É professor universitário e de cursos preparatórios, especialistas em crime da internet e membro da IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, e da Comissão de Direito de Tecnologia da OAB-RJ. Recebam com aplausos, por favor, Dr. Alexandre Matos. Obrigado, bom dia a todos. Bom, como foi apresentado, advogado, dá para ver, né? Estou fantasiado como advogado, né? Também foi dito, né? Analista de sistemas desde 1991. Isso é triste. Você, quando escuta essa data aí, nem nasci nessa época, não era nascido. Você vai dar palestra, você vê uma garotada que sabe muito mais do que você fica frustrado. Aí eu começo a dizer, fui analista de sistemas, hoje sou advogado. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou passar para vocês umas ideias, uns conceitos, acredito que muitos de vocês também já saibam, se bobear, sabem mais do que eu até, mas é uma preocupação que eu tenho desde a década de 90 do século passado. Caramba, quanto tempo, né? Que quando eu me formei em análise de sistemas, eu trabalhei muito com segurança, segurança da informação, segurança digital, e era uma época que vocês provavelmente não vivenciaram. A questão de segurança das empresas e dos governos eram as invasões físicas. A pessoa entrar dentro da empresa, pular muro, fugir de cachorro, arrombar a porta. A coisa era física. Você furtava informação levando o relatório em papel impresso, fazendo cópia em disquete, coisa que nem existe mais, ninguém nem deve saber o que é isso, nem nunca viu uma coisa, vê na internet lá, aquelas coisas antigas. E desde essa época a gente tinha uma preocupação muito grande. E essa preocupação começou a ficar gigante e enorme com a tal da dona internet. Com a internet e o tráfego de informações indo e vindo, novos conceitos e novas preocupações se tornaram vitais para a segurança. Em 91, eu me formei em análise de sistemas. Em 2000, 2004, eu fiz direito, sempre focado nessa área de direito digital, segurança, e me aprofundei muito nessa área. A minha tese de faculdade, minha tese final, foram crimes de internet, que virou um livro, que eu até faço uma propaganda daqui a pouco, mas um livro que, se você pegar ele hoje impresso, ele está totalmente defasado. Um livro que foi atualizado há 2 anos atrás e continua defasado. Um livro que eu já preparei a atualização dele agora para dezembro, e quando chegar dezembro, vai estar defasado. Essa é a grande questão. Nós temos que nos preocupar e preocupar muito. E por que essa ideia de cyberguerra, cyberterrorismo e cyberespionagem? São as coisas mais em voga hoje no mercado. Quando a gente fala de guerra, a guerra convencional, que foi a guerra na qual eu nasci, cresci, estudei nos livros de história, o que era a guerra convencional? Era aquela guerra de soldados, campo de batalha, estados querendo dominar território dos outros. Então a gente tem como, eu boto como norte, Primeira Guerra Mundial, 9 milhões de mortos militares, 10 milhões de mortos civis, atrocidades mil, a guerra química, trincheiras. Então foi uma coisa assim que trouxe uma preocupação para a humanidade naquela época. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, com 24 milhões de mortos militares, 49 milhões de mortos civis. Isso é mais que a população de muitos países por aí. E a gente teve o desenvolvimento de armas de guerra, armas letais, de escala, não precisa nem dizer, bomba atômica, de escala desproporcional. Eu trago duas outras guerras, a Coreia, onde você teve poucos países ali brigando, 1 milhão de mortos militares, 2,5 milhões de mortos civis. Península Coreana, que acabou com a divisão da Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tivemos depois uma das últimas, digamos assim, grandes guerras entre países, a Guerra do Vietnã, 1,8 milhões de mortos, 2 milhões e meio de mortos civis, e a Guerra do Vietnã trouxe aquela ideia de uma guerra ao vivo, onde você fazia filmagens, e a opinião pública norte-americana foi muito
combativa, brigava contra a guerra, vendo o que os seus soldados faziam. Mas o que isso tem a ver com a cyberguerra? Tem a ver que no passado você tinha soldados e homens morrendo, se matando, população civil sendo dizimada. Uma grande mudança que houve na guerra convencional foram as duas guerras do Iraque, nas décadas de 90 e início dos anos 2000, onde os Estados Unidos começam a usar as chamadas armas inteligentes, e aonde na Segunda Guerra o governo norte-americano usa um tipo de armamento no qual a ideia era destruir a infraestrutura de comunicação, aonde você destruía as transmissões elétricas, e eu falo isso brincando muito, você quer acabar com a humanidade hoje? Acaba com a energia elétrica. Se acabando com a energia elétrica, o ser humano está morto, porque você não vai ter televisão, você não tem geladeira, você não tem celular para recarregar, bota aí um mês sem energia elétrica, a gente volta ao TACAP, jogar pedra um na cabeça do outro. Então, quando eu falo de guerra cibernética, a ideia basicamente é essa. No passado, os países tinham grandes forças militares. Era necessário, e quem acompanha isso, as marinhas tinham os encouraçados e aquela enormidade. Os Estados Unidos, a maior força militar com aeronaves, com navios. A China, um dos maiores exércitos do mundo de pessoas. Agora não existe mais fronteira, porque a guerra se muda por cyberespaço. Você, com 2 indivíduos, você consegue destruir um país, uma nação. Eu, quando falo muito de cyberguerra, eu gosto muito de me lembrar de um filme que eu vi lá em 1983. Quase ninguém era nascido aqui. Um filme bobinho hoje, mas que naquela época, Jogos de Guerra, que traz o Matthew Broderick, até com espinha na cara, é um filme que mostra um sujeito medíocre nos estudos, mas que tinha um conhecimento de informática, que resolve invadir o computador da escola que estuda, para mudar as suas notas e a nota da sua namorada, para conseguir uma nota maior e entrar numa universidade. E numa dessas brincadeiras dele de entrar nos computadores da faculdade, ele acredita que entra no computador de uma empresa de softwares e baixa e tenta fazer um jogo, quando na realidade ele entra no sistema NORAD, de defesa do governo americano, de lançamento de mísseis nucleares. E o computador entra na dele de brincar com ele como se fosse um jogo, por isso jogos de guerra. Então mostra um princípio lá em 1980, uma palavrinha que hoje é batida, hacker. Então esse indivíduo, através do seu hackerismo, ele entra em uma empresa, quando na realidade não é uma empresa, é o próprio sistema de governo norte-americano. Isso a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando a gente aborda a cyberguerra, eu gosto muito desse vídeo, eu vou passar esse vídeo para vocês, eu espero que o som chegue até vocês, vou botar o microfone aqui perto, porque ele mostra como, e isso já tem 5 anos, como os governos tentam se precaver, como eles tentam evitar essas invasões, com empresas governamentais 24 horas por dia ligadas e vendo o tráfego de internet, o que pode estar acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo botar o som aqui. Só um segundo. O computador é sempre assim. Quando você precisa, não funciona. Deixa eu sair. Vamos fazer aqui o basicão, que é botar o som no máximo. Que aí sai no alto-falante. Chega algum som aí?
Então, o que esse vídeo tenta mostrar? Ele mostra para a gente que os países que não se preocuparem com segurança da informação, os países que não se preocuparem e não tiverem um sistema desse de antecipação de problemas, estão mortos. Na guerra convencional, a gente tem as contramedidas eletrônicas. E depois foram criadas as contramedidas eletrônicas. Porque a gente viu isso muito na Guerra das Malvinas. Forças argentinas disparavam mísseis XOC, que eram desativados em pleno voo pela Marinha Britânica. São as contramedidas eletrônicas. E temos as contramedidas eletrônicas, que desativou meu míssil, eu reativo, desativa, eu reativo. Então, isso a gente tem hoje nesse mundo virtual. Alguns conceitos que a gente tem, e que acredito que todos vocês tenham, às vezes eu me arrepio quando eu começo a ver alguma reportagem, que, infelizmente, tudo para a humanidade é hacker. Todo mundo que invade é hacker, quem rouba é hacker, quem destrói é hacker. E a gente tem 4 conceitos bem básicos que o direito traz como punições. O hacker, que todo mundo sabe, ou deveria saber, que é aquele sujeito que, no meu ponto de vista, o barato dele é invadir sistema, o barato dele é pular o muro de segurança e invadir. Qual é o orgasmo mental dele? É invadir. Você tem o hacker ético, que é aquele camarada que invade e se identifica, ou invade e diz, eu invadi porque o teu sistema é ruim, é uma porcaria, é assim, eu volto por aqui, eu passo por ali. E com essa visão, governos como o norte-americano, inclusive o brasileiro, criam programas de incentivo a isso. Nós tivemos nas últimas eleições o TSE convidando hackers a invadirem os sistemas da urna eletrônica. Quem conseguisse invadir a transmissão, a criptografia, ganhava lá R$50 mil. A IBM e outras grandes empresas fazem esse tipo de convite. Se você conseguir invadir meu sistema, ganha um prêmio. E aí é óbvio que se alguém invade o meu sistema não é seguro, boto o meu profissional de TI embora e contrato alguém no lugar dele. Agora, o que o direito foca muito são aqueles 2 outros cidadãos ali, o cracker e o freaker. O cracker é o camarada que invade sistemas, invade computadores e furta informações. E aqui vem um temor meu, né? Porque você escuta muito, roubou uma informação. Dicasinha de amigo. E aproveita, porque advogado e amigo são 2 coisas que não coexistem. Dica de amigo. Roubo é com emprego de violência. Furto é sem a violência, sem você perceber. Então ninguém rouba nada na informática hoje, porque eu não vejo um mouse pular na cara de ninguém, teclado te dar na cara, monitor explodir, que aí tem emprego de violência. Você está lá trabalhando, o computador te choque, te dá um choque lá, passa a senha. Não é assim. É furto. Tirou de você sem que você perceba. O roubo é com emprego de violência. É o famoso perdeu, mané. Perdeu, mané é com emprego de violência. Ou então perdeu Playboy. Então o cracker, ele furta informações. O que ele vai fazer com a informação? Ninguém sabe. Mas aí já existe um delito e que os nossos códigos aqui no Brasil já punem. Agora, pior que o cracker, a gente tem o freaker. O freaker é o mafioso da rede. É o camarada que agencia crackers para pegar informações e dar para ele. Esse freaker vai usar o nosso número de cartão de crédito, o nosso CPF para abrir contas bancárias ou fazer empréstimos mil. Esse freaker vai usar crackers para mandar códigos-fontes e transformar o computador das pessoas em microzumbis, para a partir desse microzumbi fazer invasões ordenadas em determinados pontos. E por último, uma figura que eu acho muito bonitinha, que é o tracker. A primeira vez que eu li o conceito de tracker, lá no final da década de 90, eu fiquei apaixonado, porque eu li em uma bibliografia norte-americana o seguinte: The tracker is the internet cowboy. Bem coisa americana. É o cowboy da rede. É o justiceiro, que aqui no Brasil seria o X9 ou o dedo duro. Quem é esse cidadão? É o camarada que faz denúncia. É o cara que vê o seu vizinho de uma hora para outra ficar rico, ziliardário, sem trabalhar, sem fazer nada.
botar carro importado para dentro, comprar, viajar, faz o quê? Trabalha com o que há, não trabalha com nada. Então, são pessoas como essas, e que o governo da Alemanha já premiou com moções, fulano de tal, parabéns, e também com dinheiro, pessoas que denunciam criadores de programas invasores. Então, os países, os governos mundiais que pensam nesse tipo de segurança, eles estão mais à frente, nesse tipo de incentivo à fiscalização da rede. Mas não uma fiscalização como a gente imagina, uma coisa engessada ou algemada, mas uma fiscalização, como aparece ali no vídeo, dos bons contra os maus. Em todo e qualquer lugar você vai ter o bom profissional e o mau profissional. Então a ideia aqui é evitar que esse mau profissional destrua bens nossos, bens alheios. E talvez o mais importante deles são as nossas informações, a nossa própria vida. Imaginem, vocês vão ver isso durante as palestras, uma página falsa, um perfil falso de vocês. Eu tenho muito lá no escritório, alunos meus que tiram foto de namorada, namorado, na hora do bem a bom, faz filmagem, depois aquilo vai para a rede. E aquilo vai para a rede e continua na rede por 5, 10, 15, 20 anos. Aí você imagina, daqui a 10 anos, você vê a sua esposa, que há 10 anos atrás não era sua esposa, com uma outra pessoa, ou uma foto. Então, isso é muito perigoso. Mas, continuando aqui com a nossa ideia de cyberguerra. O que a gente tem de cyberguerra? Eu foco em 3 acontecimentos que existiram, e 3 acontecimentos globais. Por que guerra? Porque aconteceu entre nações. Eu considero a primeira cyberguerra abril de 2001, quando uma aeronave americana espionagem, um P-3 Orion, aquele aviãozinho ali, sobrevoando uma parte da China, foi escoltado, devidamente escoltado, por um MiG chinês, e numa manobra do piloto, o avião americano se chocou com o MiG caiu, mas que imediatamente programadores chineses ligados ao governo chinês criaram um verme chamado Code Red. Esse verme infectou o sistema norte-americano de internet, de tal forma que a internet deles ficaram lentas. Bom, isso você resolve, troca o IP, troca o gateway, o fadeaway, o paidway, qualquer paidway, o esbrief, o esbrof, você contorna. Mas o Code Red tinha uma missão por trás dele. Os micros que se tornaram micros zumbis, que difundiram esse Code Red, que tornaram a internet americana lenta, após um mês de hibernação, eles fizeram ataques ordenados do tipo DDoS ao site da Casa Branca. E ninguém conseguia acessar o site da Casa Branca, a ponto do governo norte-americano ter que trocar toda a sua infraestrutura de rede e endereçamento de rede para que as pessoas pudessem acessar o site da Casa Branca. Isso em 2001. Gente, já são 15 anos passados. O que eu chamo de segunda cyberguerra aconteceu em maio de 2007, quando você tem a derrocada final dos ex-países da antiga República Soviética. Na Estônia, essa estátua aqui, que era uma estátua de bronze de um soldado vermelho, em homenagem aos soldados russos que libertaram os países bálticos dos nazistas, essa estátua estava numa praça em Tallinn durante 300 mil anos, soldado de bronze, e o governo da Estônia resolve tirar a estátua. Tirou a estátua. Pessoas de etnia russa que moravam na Estônia e, provado depois, o governo russo começou a praticar ataques do tipo DDoS contra os sites do governo da Estônia, os sites bancários dos bancos, tanto público quanto privados, e por cerca de um mês ninguém conseguia ter acesso dentro da Estônia dos sites governamentais. Fazer uma transação bancária. Você imagina isso num dia de hoje. Alguém que vai tentar fazer um pedido de seguro-desemprego, ou se cadastrar para alguma coisa no governo, ou fazer uma transferência bancária, e você não tinha acesso. Então foram ataques direcionados da Rússia para a Estônia. Por isso a ideia de cyberguerra.
No passado, você mandava um bombardeiro, jogava meia dúzia de bomba, destruía instalações e voltava. Hoje, você não precisa ter esse gasto militar, gastar vidas, gastar equipamentos. A terceira e última que eu considero como cyberguerra aconteceu em 2008. Estava começando a Olimpíada da China, lá, Jogos Olímpicos, cerimônia de abertura, e houve a rebeldia das províncias da Abcásia e Ossétia do Sul, na Geórgia, que resolveram se tornar independentes. O governo russo resolveu ajudar e promover essa ajuda. E, novamente, o governo russo, a agência de inteligência russa, promoveram ataques do tipo DDoS. E de uma forma mais sofisticada que esses dois aqui, porque foram duas grandes ondas de ataques. A primeira, nos sites governamentais. Obviamente, você não consegue acessar nada do governo do seu país, informação nenhuma. Nós, advogados, nós temos que ter o hábito de acessar o site do Planalto para ficar vendo o que tem de legislação, o que mudou de lei, o que o Congresso está votando, o que está sendo aprovado no Senado. Imagina isso fora do ar. Imagina, olha que termo horrível, voltar para a época da caverna, de ter que ir lá em Brasília pegar papel impresso. Hoje ninguém mais vive isso, esse dia a dia. A segunda onda de ataque, e aí eu até considero como uma galhofa, os sites governamentais tiveram suas imagens alteradas, os seus endereçamentos trocados. Então, o primeiro-ministro da Geórgia, o primeiro-ministro da Geórgia, Mikhail Saakashvili, sei lá como é que fala isso, as fotos dele eram trocadas constantemente pela de Adolf Hitler. Você tentava entrar no site, e você vê que a fotozinha é bem parecida, né? As posições de mão, de chapeuzinho. Você tentava entrar num banco governamental, te mandava para o Citibank nos Estados Unidos. Você tentava fazer um pedido, vou inventar aqui, de seguro-desemprego, te mandava para um site de uma firma de material esportivo na África do Sul. Então, imagina durante mais de um mês você não ter serviço nenhum de um país. Ah, isso você contorna. Contorna. Mas você tem um grande problema aqui. Governos e países fazem negociações. Bolsa de valores. Imagina você parar com o fluxo da Bolsa de Valores de um país por um dia. Lá em 2001, quando aqueles malucos belezas da Al-Qaeda meteram 2 aviões nas Torres Gêmeas, ninguém imaginou que aquilo fosse desabar, que aquilo ia cair. A ideia da Al-Qaeda naquela época, e eles já tinham tentado isso 2 anos antes, com um carro-bomba na garagem de uma das torres, é que a principal conexão da internet dos Estados Unidos com a Europa passava por ali. E ao desligar esta conexão com a internet, você desligaria os Estados Unidos do resto do mundo. Imagina a Bolsa norte-americana fora do ar por um dia. Ela ficou fora do ar por mais de um dia. Imagina o prejuízo bilionário das empresas. Isso em 2001, imagina hoje, 2016. O fluxo, o tráfego de transações. Praticamente hoje todo mundo faz compras, paga suas contas pela internet. Imagina a internet fora do ar por um dia. Imagina o prejuízo financeiro. Prejuízo material é jogar bomba, ter que construir tudo de novo. Veja lá hoje a Síria, veja o Iraque, Afeganistão, é reconstrução. Mas imagina você ficar fora do ar, sem conseguir vender ou comprar. Empresas que hoje vivem praticamente de internet, que fazem seus negócios pela internet. Quando a justiça manda o Zap ficar fora do ar, é um Deus nos acuda. O que mais bate, o que mais liga para a gente, e agora, doutor? E agora espera, a determinação de juiz é para ser cumprida. Um Zap fora do ar por algumas horas, o pessoal quase se atira pela janela e se suicida. Imagina uma situação dessa. Então a cyberguerra é um novo campo de batalha que os países têm que se prevenir. Pensando nisso, o que começa a acontecer? Você começa a ter problemas de que, se os países não focarem a sua segurança, esse próximo tópico que vem aqui, o terrorismo, vai fazer uma ameaça muito grande. E como assim o terrorismo? Nós temos o terrorismo convencional,
O que é o terrorismo convencional? Vejam, eu falei de guerra convencional, cyberguerra. Terrorismo convencional. Terrorismo convencional é o homem-bomba, aquele maluco que pega um caminhão e mete no meio da população. Qual é o objetivo dele? O terrorista é o combatente sem rosto, é o soldado sem uniforme. Teoricamente, ele não está vinculado a nenhuma nação. O terrorista tem as suas ações típicas como assassinato, sequestro, ataque com bomba, matança indiscriminada. Ele é um paramilitar, faz um cursinho de manutenção de arma, aprende a usar uma arma, faz 2 ou 3 cursinhos lá faz uma brincadeira idiota, de um MMA para saber sair de uma faca, de um não sei o quê. Então ele se torna um combatente, pessoa física, indo até o local. Qual é o grande problema disso? Um terrorista desses, vocês devem ter acompanhado, espero que vocês acompanhem isso pelas televisões. O camarada sai do Brasil para ir para a Europa, para ir para a Líbia, para ir para o Iraque, para ir para o Afeganistão, para fazer um curso. É passagem aérea, é documento falso que ele tem que utilizar. Isso é a prática do terrorismo convencional. Até 2010, FLP, ETA, Brigadas Vermelhas, Farc, Tupac Amaru, Hezbollah, Hamas. Hoje, os grupos atuais, o Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, eles já visualizam esse terrorismo cibernético. Porque você, para aliciar uma pessoa por uma página na internet hoje, é fácil. Veja aí no início das Olimpíadas, a Polícia Federal pegando um embrião de uma célula terrorista no Brasil. Você, com a internet, você faz uma divulgação muito mais rápida dos seus conceitos terroristas, das suas ideias terroristas, e você alicia pessoas com muito mais facilidade. Você não precisa imprimir papel e mandar panfletinho. Bom, o terrorismo convencional tem novamente aquela ideia da guerra. Todas em loco, no local. O terrorista tem que estar lá. Ele tem que pegar o caminhão e atropelar as pessoas. O terrorista ele tem que ir lá puxar o seu cinto bomba e explodir o pessoal no meio de uma feira, de um evento, de um congresso. Ele tem que estar em loco, ele tem que ter documentação, ele tem que tramitar por aeroportos. E aí é fácil você rastrear, é fácil você barrar ele dentro de uma entrada ou saída de país. Agora, o que acontece com o cyberterrorismo? O cyberterrorismo, você não tem como evitar que o camarada fisicamente entre, porque ele não vai entrar fisicamente, ele vai entrar logicamente, ele vai entrar através das redes de computadores. E o grande primeiro evento de cyberterrorismo aconteceu no dia 8/4 de 2009, nos Estados Unidos, onde cyberespiões da China e da Rússia. E por que cyberespiões e não cyberguerra? Porque aí você, teoricamente, não tem um país patrocinando. Você pode ter um indivíduo, ou como os terroristas chamam, de lobo solitário. Um camarada que sozinho dentro da sua casa pratica essa ação. Então, cyberespiões da China e da Rússia instalaram programas para interromper os sistemas de distribuição de energia elétrica nos Estados Unidos. O mais incrível de tudo é que quem descobriu esses programas não foram as empresas de segurança das empresas elétricas, foram as empresas de inteligência norte-americanas, que começaram a ver um fluxo, um tráfego diferente de abertura e fechamento de comportas e de eclusas. Imagina você abrir uma comporta de Itaipu de uma hora para outra. Alaga a Argentina, acaba com Buenos Aires, sem você ter uma previsão para isso. Então, eles começaram a verificar esse tipo de tráfego e, para tudo, vamos lá ver, e descobriram programas códigos dentro dos sistemas de segurança dessa rede elétrica. Então, imagina você bloquear a transmissão de energia elétrica para uma cidade, um estado. O segundo grande cyberterrorismo que a gente tem ideia foi o verme Stuxnet. Acredita-se que ele foi criado pelo Mossad, o sistema de inteligência israelense, no qual um código-fonte específico para atacar o sistema operacional SCADA, que era usado pelas usinas nucleares do Irã. Esse código-fonte destruiu informações e fez um atraso no programa nuclear iraniano de mais de 6 anos. Apagou informações, trocou contabilidades e cálculos,
Porque numa usina nuclear, um milésimo de temperatura a mais, você explode um reator. Tá, e o que aconteceu em Chernobyl. Então, esse código-fonte foi criado especificamente para atacar o sistema SCADA. E nenhum outro mais. Simplesmente ele. Foi através de um programa, um cavalo de Troia, um trojan, entrou nos computadores, e este tipo de invasão causou um atraso. E aí imagina, você tem uma previsão de 5 anos de estar usando uma usina nuclear e acabou. Você vai continuar gastando combustível fóssil. Um outro exemplo, e aí da preocupação, foi que em 2009 os Estados Unidos criou uma agência voltada para cyberterrorismo e cyberguerra. Então, United States Cyber Command, uma agência norte-americana somente voltada para esse tipo de prevenção. Aqui no Brasil, em 2010, o governo brasileiro contratou uma empresa espanhola com a ideia de proteção de dados, de segurança de dados. Mas, graças ao bom Deus, o governo brasileiro conseguiu escutar algumas vozes e foi criado em 2012, o Centro de Defesa Cibernética Brasileiro, que está ligado ao Ministério do Exército. Vou falar um pouquinho dele. A gente tem mais ou menos 1 hora de palestra, então, primeira meia horinha está acabando. O CD Cyber, que é ligado ao Exército Brasileiro, ele tem como missão principal a Escola Nacional de Defesa Cibernética, que foi criada agora, em 2014. Qual é a sua função? Exercício com os militares da Marinha, Exército e Aeronáutico, com simulação de invasões. Hoje, os nossos militares não treinam mais um simulador de helicóptero, um simulador de submarino, um simulador de tanque de guerra. Eles treinam as simulações de invasões. Invasões de sistemas de segurança, sistemas vitais para o nosso país. Missão: cursos de qualificação, pós-graduação, educação continuada e principalmente isso aqui, idiomas. Porque quando você pega um código-fonte de uma nação invasora, provavelmente você vai ter rastros, e o Code Red foi descoberto porque haviam rastros de mandarim, de comandos em mandarim, de palavras em mandarim. Então, você tendo esse conhecimento de línguas, russo, mandarim, eslovaco, sei lá, hebraico, você provavelmente saberá a origem daquele código-fonte. Em 2014, o nosso Exército fez a aquisição de computadores de alto desempenho, começou a criar o estágio de defesa de guerra cibernética para os cadetes da AMAN, também com esse tipo de intuito, e parceria com a empresa Bluepex, para treinamento dos cyber-guerreiros. Então, a ideia desta parceria é treinar os nossos militares também nas contramedidas, no contra-ataque. Porque quando você fala de guerra, e aí eu trago um pouco por direito, quando um país invade o outro, você tem um órgão legislativo chamado Corte Internacional de Justiça, onde o seu artigo 34 diz que um país pode promover uma ação contra outro quando ele se vê ameaçado, ou quando a ameaça realmente acontece. Agora, no cyberterrorismo, na cyberguerra, você não tem como comprovar que um país está te invadindo. Você tem grupos fazendo isso, grupos de pessoas. Então, você não pode propor uma ação contra um país. Então, legalmente falando, o país fica desguarnecido. Então, ele tem que se preparar tecnologicamente para isso. Bom, nós temos há pouco tempo a criação do ID Cyber, que é o Instituto de Defesa Cibernética, onde são feitos exercícios de imersão em ambientes simulados. Está havendo uma invasão, está havendo uma troca, está havendo um descontrole, está havendo um isso e um aquilo. E formação de profissionais especializados, esses profissionais militares, em defesa e segurança cibernética. Então, como simulador, o Exército Brasileiro, junto com o CIGE, Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, são feitas simulações de invasão, são criados grupos como jogos de guerras mesmo, que você tem nos treinamentos de militares em loco, em campo de batalha, Exército Azul contra Exército Vermelho, dá tiro de tinta, finge que invadiu, finge que vem para lá, evita. Ao invés de você ter essa simulação de pessoas, você tem hoje essa simulação em cyberataques.
O nosso Centro de Defesa Cibernética, ele atuou na Rio+20, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa da FIFA e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Atuou como? Como barreira de defesa cibernética, como verdadeiros firewalls para invasões. O que está vendo? Que fluxo é esse? Que tráfego é esse aqui? O que está acontecendo? Então foi criado essa informação que a gente tem da Copa do Mundo, provavelmente depois de mais algum tempo a gente vai ter a informação das Olimpíadas. Então em Brasília ficou o destacamento central de defesa, e em cada cidade sede, aonde houve jogos da Copa do Mundo, você tinha um cybercentro de defesa, em parceria com a Marinha, com a FAB, com a Polícia Federal e outras instituições para a defesa desses tipos de invasão, de trocas de informações. Aonde está aumentando o tráfego? Que tráfego está maior? Esse tráfego aqui é um tráfego amigo, está invadindo. Isso aqui é um ataque de DDoS. Olha, tem micro zumbi mandando informação, a internet está ficando lenta. Então a ideia do nosso governo é justamente essa. Bom, espionagem. Eu estou falando mais rápido porque a amiga está levantando a placa. Eu sei que tem mais meia hora, mas eu gosto de deixar espaço para a pergunta. Espionagem. Desde 2000, eu tenho essa preocupação. E uma preocupação não só como advogado, mas como profissional. Profissional que já atuou em área de TI. Eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia, empresas de varejo, e eu nunca me esqueço de uma história que eu trabalhava para uma rede de supermercados. Vocês não pegaram isso, mas era uma época de inflação galopante aqui no Brasil. A maquininha de preço, tic-tic-tic, você de manhã ia comprar uma coisa, de tarde já tinha outro preço. E nessa época, os supermercados, eles faziam verdadeiras guerras de promoções de preços. E era o nicho de mercado saber aonde aquela rede estava fazendo a sua compra de mercadoria mais barata para ter um maior lucro e revender com mais quantidade. E eu me lembro que um gerente meu na época a gente não falava TI, né? Um gerente meu de sistemas, ele foi pegar o carro dele, o carro furou o pneu, ele saiu do carro, pegou um táxi, o prédio ficava ali no Mercado São Sebastião, Rua do Arroz, o nosso CPD ficava ali, aquelas máquinas jurássicas, aqueles computadores com disquete de 8 polegadas, coisas imensas, fita, cartucho para armazenar informações. E esse gerente chegou muito tiririca da vida, porque ele contou que saiu de casa, o pneu do carro furou, pegou um táxi. Foi de táxi até lá o Mercado São Sebastião, e quando estava chegando, o pneu do táxi também furou. Aí resolveu descer do táxi, aí tinha uma banca de frutas, ele resolveu comprar banana para levar. E quando ele compra a banana, o camarada embrulha a banana num formulário de relatório contínuo. Aquele de microserrilha que a gente nem mais sabe o que é isso. Quando ele chega lá na empresa que a gente trabalhava, e ele abre para pegar a banana, ele vê ali o relatório do supermercado dele, com a informação de onde ele comprava e vendia a mercadoria e qual era o lucro dele. Isso, um quitandeiro pegou no lixo do mercado para embrulhar frutas. Então, muitas ideias que a gente tem de espionagem partem daí. Você espionar informação de tecnologia, informação de know-how, de conhecimento. A espionagem convencional, ela, muito romântica, espionagem convencional, e a gente tem um termo no Aurélio, o que é espionar? É vigiar sorrateiramente as ações, as palavras de alguém, para relatá-las a outrem ou em proveito próprio. Recolher informações e transmiti-las. Gente, desde a época da Bíblia que existe espionagem. Salomão mandava espionar os exércitos inimigos. Espionagem existe desde que o mundo é mundo. Agora, nós temos que ter uma forma de prevenção de espionagem. Evitar sermos espionados. O primeiro espião que se tem notícia foi Sir Francis Walsingham, na Inglaterra da Rainha Elizabeth, de 1530 a 1590. E é dele essa frase: nada é mais perigoso do que a segurança. Então, esse primeiro espião, está aqui ele, bonitinho, aquela roupa bem típica da época, ele espionava os movimentos dos galeões espanhóis
de onde ia, para onde vinha, para os navios piratas, os corsários britânicos fazerem os saques nos navios que traziam ouro e prata do Novo Mundo. A Guerra Fria de 45 a 91 trouxe o auge da espionagem. As agências como CIA, KGB, MI6 do governo britânico, o Mossad de Israel, são agências criadas para espionar outros países. A ideia de satélites espiões movimentando, vendo as movimentações de guerra. E aí vem uma paixão, né? O primeiro espião mais famoso, o primeiro que todo mundo ouve falar é o James Bond. Então, todo mundo, acredito que tenha visto ou ouvido falar desse cidadão, quem foi James Bond. Vi filmes de James Bond até o Timothy Dalton, depois parei de ver. Aí já era uma mentirada danada, ficou pior ainda. Então, chega, para. Mas o que acontece com a espionagem convencional? Novamente, o espião tem que estar em loco. Quem viu o filme de 007, James Bond, caneta com máquina fotográfica, caneta que filmava, que gravava, carro que pula, que dispara míssil. Espionagem em loco. O camarada tem que pular muro, tem que correr de cachorro, tem que andar pelo esgoto para conseguir a informação que ele quer. Casos famosos que a gente teve de espionagem convencional. Em 2008, a Petrobras teve o roubo de notebooks e HDs, roubo físico, dentro do EDISE, e eram máquinas que tinham informações das descobertas de pré-sal. Imagina o prejuízo disso. Em 2009, a rede de hotéis Starwood acusou o grupo Hilton de roubar informações. Que informações? De hóspedes, informações de onde comprava o sabonetinho, o shampoo, o condicionador mais baratinho. Em 2010, a MGA acusou funcionários da Mattel de usar crachás de identificações falsos para acessar suas fábricas, seus estúdios e pegar informações de filme, contratos que estavam fazendo com empresas de brinquedo. Hoje é uma fortuna. Qualquer filme que é lançado, você no dia seguinte já tem uma penca de brinquedo. Quem tem filho em casa sabe o desespero que é. Ou então você escuta um livro estou da minha filha, tem 2 meninas em casa, é uma guerra. De calcinha até caderno, tudo tem que ser da Elsa. Em 2011, a Renault demitiu 3 diretores por vazamento de informações, trocas de informações confidenciais do seu projeto de carro elétrico. Então, até aqui, essa espionagem que eu falo para vocês é espionagem convencional, você estar em loco, você entrar no local. Isso hoje não acontece mais, porque a gente tem a cyberespionagem. E o que é a cyberespionagem? A cyberespionagem é o camarada dentro da residência dele, dentro de uma agência governamental de espionagem, através dos dedinhos, ele acessar informações vitais de empresas ou de outros países. Ele não precisa estar em loco. Primeiros casos. Agosto de 2008, campanha presidencial norte-americana. Barack Obama e McCain, uma manhã lá qualquer, funcionários da CIA vão ao escritório de campanha do Obama e informam a eles que os computadores deles foram invadidos. O responsável pela segurança da campanha do Obama, não, a gente soube, a gente percebeu isso ontem e anteontem, já reinstalamos o firewall, o antivírus, o isso e o aquilo. Essas pessoas da Agência de Informações Americanas, não. Eles simplesmente, esta invasão, ela foi originária da Rússia, um trojan, que entrou nos seus sistemas para pegar documentos sobre a política externa para o governo Obama. E na mesma semana, os computadores do McCain foram invadidos por um trojan, um cavalo de Troia chinês, com o mesmo objetivo, buscar informações sobre política externa. Então a espionagem hoje, os ataques hoje, eles são direcionados. Como vocês vão ver, já ouviram falar dos ransomwares, eles vão direto na informação específica. Eu vejo aqui o rosto de vocês novos, jovens, acredito eu que estejam fazendo ou já fizeram teses de faculdade, para terminar a faculdade. Imagina você chegar e ligar a sua tese e ela está bloqueada, travada, criptografada. Porque isso eu falo desde a década de 90, não tem um infeliz que faça backup. Ninguém faz backup de nada.
Só faz backup quando perde. É aquela história, a gente só bota o cadeado depois que invade. Ninguém faz cópia, ninguém faz backup. A gente teve no Brasil prefeituras no interior de São Paulo que tiveram folha de pagamento bloqueada. Se não pagar um resgate, eu não solto, eu não libero. Então, esses trojans, esses cavalos de Troia, são direcionados, criados por agências de espionagem para procurar informações vitais. Em março de 2009, um trojan chinês copiou dados dos computadores da OTAN em Mons, na Bélgica. Mas da OTAN, o que a China quer saber com a OTAN? A OTAN está participou de eventos, ações militares, operações no Afeganistão, que é pertinho da China. Então, essas informações foram furtadas, foram copiadas de computadores de uma organização militar poderosíssima. 2011, o Partido Rússia Unida, desses dois caras bacanas, o Putin e o Medvedev, conseguiram informações sigilosas e manipularam dados dos outros partidos políticos dentro da própria Rússia. Que dados que eles obteram? Quem são os seus afiliados, seus correligionários, aonde vota? Essas informações são vitais, para você ter uma ideia de quantas pessoas você pode contar com aquele voto. Eu destaco e não coloco aqui algo que aconteceu com o Brasil há algum tempo atrás. Vocês devem se lembrar, mas a nossa ex-presidente teve os seus computadores invadidos, a Petrobras teve o computador invadido, a NSA invadiu, olha como eles são malvados. Gente, invadir e espionar é a base. Eu tenho que ter capacidade de me proteger. Eu tenho que ter capacidade de defesa. Porque espionar, a gente vai ser espionado sempre. Agora, não pensem que eles entraram nos computadores da Petrobras por nada. Entraram para procurar informações específicas, principalmente relacionados a uma certa empresa que tinha lá em Pasadena. Por que tanto dinheiro gasto lá? O governo americano queria saber o porquê disso, e ficou sabendo. E soube antes da gente. Então, a cyberespionagem hoje, a gente tem que ter em mente o seguinte: esse cidadão, Edward Snowden, quando sai dos Estados Unidos e informa que a NSA monitorou informações da Apple, de usuários da Apple, Facebook, Google, Microsoft, isso foi um Deus nos acuda nos Estados Unidos, porque vai contra diretrizes da Constituição norte-americana, de liberdade de expressão, e que todas as constituições têm. No nosso país é assim também. Artigo 5º, quem tiver curiosidade, pega lá. São 70 incisos. É a tragédia em qualquer prova de direito. Diz que a matéria da prova é o inciso 5 da Constituição. É uma desgraça, porque são os nossos direitos fundamentais. E aí você imagina, você entra num site, e eu particularmente tenho muito medo disso. Hoje você, quando quer saber qualquer serviço de qualquer empresa, tem que se cadastrar. Aí você tem que botar nome, CPF, quantos filhos tem, para onde vai, quantas geladeiras tem em casa, quantos quartos, quantos isso. Para que aquela empresa quer essa massa de dados? Vocês vão aprender depois que isso tudo para venda de informações. Bom, nós hoje no Brasil temos esse grupo chamado Poseidon, que é um grupo de invasores, um grupo de espiões, que é a cyberespionagem com jeitinho brasileiro. E se descobriu esse grupo sendo brasileiro, porque é um grupo, digamos assim, um dos melhores que existem. Por que melhores? Porque eles têm a capacidade de, com um jeitinho brasileiro, conseguir entrar em sistemas Apple, em sistemas Linux, em sistemas Microsoft, usando códigos-fontes. Desde 2005, eles já atacaram pelo menos 35 companhias. O que está escrito aqui, pessoal? Todo mundo, por favor. Setor financeiro, banco, bolsa de valores, telecomunicação, energia, mídia, nos Estados Unidos, França, Índia, Rússia, Cazaquistão, Brasil. O alvo deles, roubo de informação corporativa. Um ransomware que bloqueia, se você não me pagar, não me der o dinheiro, eu não desbloqueio. Ah, não vai pagar? Negociação não avança, é vendido para concorrente.
Aí você imagina, você entra agora na Petrobras, você vê quais são os locais onde o pré-sal está melhor para ser explorado, que só a Petrobras tem. Você sequestra essa informação, a Petrobras não paga por essa informação para dessequestrar essa informação, e isso é vendido para empresas internacionais. Esse é o grande problema da ciberespionagem. O problema maior da ciberespionagem é você ter o seu know-how, a sua tecnologia, o seu conhecimento passado para o estrangeiro, para o inimigo. Eu, Alexandre, desde a década de 90 que eu falo uma coisa, já estou terminando, que é uma preocupação minha. Meu primeiro computador em 1986, época que talvez o pai e a mãe de vocês estivessem até começando a namorar, quando eu abria meu Apple IIc, você olhava os chips, fabricado em Honduras, fabricado nos Estados Unidos, fabricado em Singapura, fabricado em ROC. Eu ficava, gente, o que é ROC? Para descobrir que era Republic of Coreia. Hoje você abre um computador, os chips são todos fabricados aonde? Você tem qualquer coisa, qualquer porcaria, qualquer roupa sua é fabricada aonde? Tudo migrando para a China. Quem é que não me garante que eu, ao comprar uma batedeira com um chip que veio da China, não tem um trojan ali dentro? Quem é que me garante que uma placa, um celular, que está vindo tudo da China, porque é mais barato, as fábricas de tecnologia migram para lá, está tudo sendo fabricado lá. Quem é que me garante que dentro de um chip desse não tem um trojan? Quem é que me garante, e aí a minha preocupação como advogado também, quem é que não me garante que o know-how das minhas empresas, eu fechando fábricas, fechando indústrias, hoje o que é baratinho e custa R$1, amanhã, depois que os países não tiverem mais fábricas e parques industriais, quem é que me garante que a China não vai chegar e dizer, isso que custa R$1, agora custa 100. Para eu reconstruir meu parque industrial, eu estou na mão de um Estado, de uma nação. Então, pessoal, essa era a ideia que eu queria passar para vocês de cyberguerra, cyberterrorismo e cyberespionagem. Os acontecimentos em loco não existem mais. Eles são todos na rede virtual. Eu costumo deixar sempre em aberto, para quem quiser entrar em contato, meu e-mail pessoal. Eu tenho um site na internet, bobinho, antigo, fiz isso lá na década de 2000, com algum material de vídeo, de apostilas. Quem quiser baixar, está lá à vontade. Ó, propaganda. Um livro que eu escrevi em 2000, que ele hoje, você consegue ele numa Amazon, que a gente consegue atualizar nessa velocidade numa Amazon. É um livro que, se você achar ele ainda no papel, você olha, gente, que notícia, isso aqui não vai acontecer. Ih, o maluco aqui está dizendo que o carro vai poder ser controlado por um cracker. E hoje a gente tem noções disso. Pessoas que conseguem entrar no computador de bordo de um carro, e a gente tem casos desse na Europa, o sistema de freios não funciona. E aí o cara te manda uma mensagem, se você não me pagar tanto, daqui a uma semana, quando você for usar o carro, não vai frear. E você está batendo na parede. Imagina uma aeronave, um avião voando. Então, essa cyberespionagem é muito preocupante. Nós, os países, nós, pessoas, os países têm que se preocupar de forma ininterrupta em proteger as suas informações. Nós, pessoas, temos que proteger nossas informações. Infelizmente, o ser humano adora uma evasão de dados. Você abre um Facebook, está todo mundo, estou em tal lugar, estou passeando, comprei, comi, passei por ali, passei por aqui. Essa evasão de dados é ótimo para uma espionagem, o que você faz, onde você trabalha, quanto ganha, onde mora. Para um criminoso, é maravilhoso. Bom, pessoal, eu deixo aberto para quem tiver dúvida, quiser fazer pergunta, esculhambar, xingar, gritar. Manda lá, companheiro. Certo? Uhum. Uhum. Perfeito.
Perfeito. Excelente pergunta. Todos escutaram a pergunta? Não? Sim. A pergunta é basicamente o seguinte: pessoal técnico, a gente tem, mas na área jurídica, desembargador, juiz, eles quando fazem prova, quando eles entram para a magistratura, eles têm que saber dessas leis, lei de software, lei disso, lei daquilo. Vai explodir. Espionagem, estão espionando a gente, ó, a magistratura está espionando a gente. O que acontece? O norte que se tem aqui, o juiz tem que saber de lei. Qualquer necessidade técnica, ele procura um perito. Mas a gente tem legislações próprias. O Código Penal foi alterado, a gente tem a famosa Lei Carolina Dickmann. Por incrível que pareça, nós felizmente temos sim muitos magistrados, desembargadores, que gostam dessa área e se informam dessa área. Eu, como advogado militante, às vezes a gente distribui um processo de uma foto que não deveria ser divulgada, ou de um vídeo, que um juiz, não, isso não é nada, é um mero aborrecimento. E você fica consternado. Uma foto nua de uma pessoa, um parente, sendo divulgada, e você escuta de um magistrado que é uma mero aborrecimento. Existe sim cursos de qualificação. Aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, TJRJ, existem cursos para magistrados, onde até mesmo técnicos passam essas informações para magistrados. Então, é um início? É um início. Todos os magistrados terão esse conhecimento? Não, porque o direito ele se envereda por áreas. Então, você vai ter um magistrado que é muito conhecedor de lei marítima, um que vai conhecer muito de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ter varas específicas. Então, aquele juiz de uma vara específica, ele vai ter que saber de leis de informática, de internet, disso e daquilo. Agora, para um juiz que trabalhe, por exemplo, com direito civil, vai ter que saber, direito penal, vai ter que saber pelo menos um básico. E se espera, e a magistratura oferece sim esses cursos para ele. Não é o ideal, mas é um embrião. Bem, só furando a fila aqui rapidinho, já vou até chegar perto do nosso amigo aqui. Meu nome é Vinícius, né? Peraí, furou a fila não, tem prioridade? A lei, olha a lei, prioridade, cadê a prioridade? Eu que mando nisso aqui, sou o dono, então aí tem a prioridade, né? Então vamos lá. Eu presencio uma dificuldade muito grande, eu observo uma dificuldade muito grande no reporte de crimes cibernéticos. Não é raro que pessoas vítimas de crimes cibernéticos, que não conseguiram abrir o processo na delegacia, na primeira instância. Certo. Virem procurar a universidade e procurar a nossa equipe pedindo ajuda. Né? Eu tenho alguns casos em curso, onde em todos eles tem uma vertente em comum. A polícia sequer coleta dados. Ela faz aquele negócio e eu acredito, assim, que deveria haver um debate maior para a capacitação dos órgãos de segurança. Sim, com certeza. Né? E tem alguma coisa nesse sentido acontecendo? Olha, Entendeu? Sim, eu conheci a Delegacia de Crimes de Internet aqui no Rio de Janeiro, quando ela começou há muitos anos atrás, que o pessoal tinha um computador, um mouse com defeito, e os próprios policiais botavam dinheiro do bolso para ter que trabalhar. Hoje a gente já vê aqui no estado do Rio de Janeiro a nossa polícia muito bem equipada. Não é o ideal. A Polícia Federal, vocês não imaginam a quantidade de equipamentos que eles têm. Principalmente na parte de pedofilia, existe aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Federal ela tem uma área determinada onde é feito o rastreamento diário de informações sobre pedofilia, tráfego de informações, porque a gente sabe que alguns conteúdos que tem aquele XXX, aquele tipo de identificação, a Polícia Federal rastreia. E vira e mexe você vê ações assim. Agora, com relação à pessoa comum chegar numa delegacia, eu às vezes tenho esse problema também lá no escritório, porque no direito você tem que ter uma prova da coisa, você tem que comprovar que você sofreu uma lesão. E é muito simples você fazer um print screen de tela e levar. Só que a gente também sabe que você pode pegar um Photoshop da vida e fazer uma modificação, fazer uma troca, uma adulteração. Então, o que acontece muito hoje
é que você precisa de uma validade jurídica, então você precisa, e qual é o caminho que a gente sempre fala para os clientes? Ah, tá, uma rede social está divulgando. Primeira coisa é mandar uma cartinha administrativa pedindo para cessar com aquele problema. Ou um cyberbullying, ou uma pornografia, ou um comentário indevido. Se aquela rede social não toma providência, você tem a resposta negativa dela, e eu costumo falar isso sempre para os meus clientes, já é o primeiro passo para você entrar na justiça e mostrar para o magistrado, olha só, eu tentei administrativamente, eles não resolveram, seu juiz, baixa o martelo. Agora, existem determinados eventos que você tem sim que procurar uma polícia, uma delegacia de polícia. Hoje o Estado do Rio vive uma crise sem precedentes financeira. Mas eu já vi casos sim, de clientes que vão até a delegacia, comentam com o inspetor, em coisas de 24, 48 horas, já descobre quem fez aquele tipo de crime, digamos assim, e a punição é procurada. Agora, temos um grande problema. O maior deles, na minha opinião, é que boa parte desses crimes são cometidos por adolescentes. A maioria dos problemas que a gente tem de racismo e injúria racial é adolescente. O que vai acontecer com o adolescente? Quando o pai for chamado a atenção, quando o pai puxar a orelha desse adolescente, alguma coisa vai acontecer. Então você vai ter uma medida socioeducativa para aquele jovenzinho que ofendeu ou difamou alguém. Hoje a magistratura já vê com outros olhos, dá uma medida socioeducativa. Vai varrer uma calçada, pintar um muro, opa, cometeu de novo, já começa a mudar de figura. Eu gosto muito de uma legislação francesa. A gente atua no direito internacional. Na França existe uma coisa sensacional. Um professor universitário, ele cometeu algumas coisas não muito ortodoxas e ele foi bloqueado de navegar na internet por X meses. Ele não podia acessar a internet. Isso seria essencial aqui no Brasil. Quem comete um delito desse, pelo CPF, ou pelo IP, ou por alguma forma, vai ficar um mês sem internet, sem navegar na rede. Vai ficar 24 horas sem zap. O cara se mata. Não é propaganda não, desculpa. Mas o cara se mata. Então essa é uma forma de coerção, de punição, que, ao meu ver, é muito mais eficaz. Porque você mover uma ação para chegar lá numa sentença, que é um mero aborrecimento, e aí você tem uma foto sua, uma foto de nudez, uma informação inverídica sua divulgada, isso vai acarretar problema para a sua vida, para o resto da vida. Nós tivemos um cliente lá no escritório, que ele era militar, e fizeram uma montagem dele, dando a entender que ele era pederasta, homossexual. Ele deixou de ser promovido. Isso acaba com a carreira de uma pessoa, de um militar. Imagina a nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essa preocupação de, como o colega perguntou, de treinar a magistratura, existe. Das nossas polícias, sim, elas são equipadas. Não é o ideal, porque, infelizmente, a gente está sempre atrás do bandido. O bandido está sempre na frente. Mas, eu posso te dizer, a nível de Polícia Federal, a nível de investigação, que a gente tem aqui de equipamento e de equipes de trabalho, são muito boas. Vocês vão fazer pergunta? Bom dia, doutor. Bom dia. Desculpa, no começo, não falei meu nome é Lucas, sou da Bahia. E duas perguntas. Como é que poderíamos ter uma defesa no período das eleições? E se essas urnas existe alguma vulnerabilidade para não ser atacadas? E se existe algum framework ou alguma IDE para proteger esses dados? E também, na Câmara Legislativa lá, quando sai Bolsa de Valores, ou quando colocam algum presidente, se esses sistemas são vulneráveis para alguma pessoa não fazer manipulações. Da urna eletrônica, o que eu posso te dizer, o que eu já vi até hoje, é que qual é a grande segurança da urna? Ela não está ligada na internet. Quando você bota o dedinho ali, aquela informação está ali dentro daquele HD. A preocupação é quando você transmite a informação. Essa informação, essa coleta dos dados, ela é criptografada. Então, um sistema de chaves ali, que até onde a gente já viu, até onde o TSE já informou o Tribunal Superior Eleitoral, ele é inviolável, o sistema de chaves dele. Então, quando aquela informação chega lá nas zonas apuradoras de contagem,
Elas estão livres de problemas. Agora, nada impede que a tecnologia de invasão amanhã consiga fazer uma criptografia para quebrar essa contagem de votos. Até onde eu sei, até onde a gente sabe, o sistema é tranquilo e seguro. Existem problemas, sim, quando você vai zerar a urna, isso já foi verificado. Você, quando liga uma urna, já tem voto ali dentro, mas aí a segurança é porque veio de lá com problema, da região eleitoral, do TSE, ou do TRE, ou de onde quer que seja. Essa foi a primeira. Segunda, com relação a bolsas de valores, manipulação de dados. Olha, até onde a gente sabe, houve um grande caso, que a gente não pode falar nomes aqui, mas no passado, de uma pessoa que manipulou informações de bolsas de valores, antes da época da informática, né, quando começava a informática. Esse grande investidor lançou boatos, ele vendeu ações a preço de banana, comprou ações a preço de banana, lançou um boato e no dia seguinte as ações dele variam bilhões. Isso foi descoberto e ele teve que devolver todo esse dinheiro e cumprir uma pena. Então, esse cidadão teve esse problema. Mais recentemente, a Bolsa de Valores de São Paulo divulgou que o sistema dela de proteção de dados é um dos melhores e mais confiáveis. Então, o que eu falo muito na informática é acredita e leva fé. Você tem que confiar e ter fé, que a coisa funcione, que a coisa está segura. Agora, a gente sabe que o criminoso, ele está sempre um passo na frente. Já falei isso 1000 vezes aqui. Para você ter certeza que a coisa é verídica, que a coisa funciona, que a coisa está certa, é só mesmo no dia a dia. E a gente sabe, a Bolsa de Valores, a gente sabe, quando ações estão começando a sofrer especulações, a própria Bolsa tem um mecanismo que trava. Quando começa 10 pontos negativos, trava a Bolsa, para verificar se é um movimento normal de mercado de compra e venda, ou se é algum investidor fazendo alguma manobra. Então, eles têm esses sistemas, não só digital, como também físico. Você começa a ver a movimentação financeira. Você tem movimentação normal, né? Um exemplo, uma comparação bem grotesca. Ventos no Rio de Janeiro. Qual a velocidade máxima de um vento aqui no Rio? 60? Uma rajada de 80 km por hora? Se chegar um vento de 200 km por hora, é furacão, sai de baixo. Então, não é uma coisa normal. Então, se as estações meteorológicas começarem a perceber um aumento de massa, de nuvens, nimbus, símbolos do sei lá o quê, do sei lá, opa, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, a ideia é mais ou menos essa, é a prevenção. Tranquilo? Mais alguém? Manda lá, irmão. Eu consigo. Convenção de Genebra. Perfeito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser um acordo entre nações. Porque essas convenções, alguém chama para si essa ideia, imagina a convenção e chama os países, os chamados signatários, para assinarem embaixo e seguir aquela convenção. Acredito eu que em pouco tempo a gente vai ter isso assinado, que não é possível, a humanidade caminha a passos largos, a tecnologia muda de tal forma que isso tem que ser feito uma convenção, porque senão o que a gente botou aqui atrás vai virar brincadeira de criança. Eu brinco muito, eu hoje estou com 50 anos de idade, minhas brincadeiras de Atari, de não sei o que lá, minhas brincadeiras de informática, quando eu tinha 20 anos de idade, hoje qualquer criancinha de 4, 5 anos faz. Você tem crianças programando, invadindo. Minha filha de 11 anos de idade mexe melhor no smartphone do que eu. Me dá aula de telefone celular. A minha de 4 para 5 anos já mexe em tablet, já sabe desbloquear, travar, botar senha. Então você vê isso, quando eu tinha 4, 5 anos, se eu brincasse lá de Playmobil e Falco, era muito. Então você vê, a ideia é que isso dá... Esse conhecimento adquirido do ser humano só aumenta. Então, as legislações, principalmente internacionais,
tem que visar isso. E vão, com certeza vão. Não hoje, amanhã, mas num futuro bem próximo. Gente, bom dia. Meu nome é Paulo Tocha, não me apresentei ainda. Sou servidor aqui da UFRJ. Eu vou passar para a Roberta abordá-lo. A gente vê que é um assunto que o doutor Alexandre... Muitas perguntas, né? Mas acho que agora a gente vai inverter um pouco o polo das perguntas, né, Roberta? Vamos lá. É isso. Para quem não me conhece, né, o Paulo já me apresentou. Estou com o pessoal aqui na organização do evento. Eu quero agradecer ao doutor Alexandre pela presença, gratidão. Aproveitar, agradecer também a doutora Ana Amélia, que nos atendeu, convidando o doutor Alexandre e as pessoas que vão estar aqui na parte da tarde, da Comissão de Direito e TI, né, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria pedir, doutor Alexandre, elaborar uma pergunta sobre a sua palestra, que a gente vai presentear com um livro quem responder, tá? Quando foi o primeiro cyberataque? Primeira cyberguerra? Quem olhou lá, quem não dormiu, quem anotou? Ela respondeu aqui, ó, na bucha. Vem cá para você pegar o livro. Tem um livrozinho aqui, ó, que é da Brasport, né? Vamos tirar uma foto? Sobe aí. Queria também lembrar vocês que a Recomeçar, né, que é a associação que a gente está apoiando, queria agradecer a todos que trouxeram a lata de leite para as crianças. Eles estão vendendo algumas coisinhas ali na cafeteria. Tem caneca, quem quiser comprar. Cada caneca custa R$30 e é como se você estivesse ofertando 2 latas de leite para as crianças. Vamos tirar uma foto? Deixa eu aparecer aqui com vocês. Máquina digital assim, bate 3, 10, 20. Na minha época de máquina com fim, batia uma e acabou. Tinha 24 chances, já era. Paulo, agora posso deixar com você? Já está tudo pronto? O que a gente faz? Vamos apresentar, então, o próximo palestrante? Então, tá bom. Vou deixar com você.